das pessoas, então. Diga, Zé. Para ele ser preso aí nesse caso é a prisão preventiva, né? Imediatamente não dá para concluir o tal transitado em julgado, condenação em segunda instância até lá. Então seria prisão preventiva. Isso se ele ameaçar testemunha ou interferir no processo de alguma forma, né? Aí ele seria preso preventivamente, apagar provas, por exemplo. Primeiro eu queria falar de uma forma técnica. Este afastamento do governador Wilson Witzel provocou um debate jurídico muito importante por aqui. Debate jurídico sobre a possibilidade de um ministro do STJ, de forma monocrática, ou seja, uma canetada, afastar um governador que foi eleito por milhões de votos. Vamos tirar aí de lado a ideia do Wilson Witzel e falar de um governador eleito por milhões de votos. Poderia ser o governador de São Paulo, de Minas, Rio de Janeiro e os outros governadores. Mas é que alguns estados se consideram até superiores aos outros e não são. A gente vê aí nessa decisão que não são. Então, há um questionamento sobre isso. Não só ministro do STJ, mas também ministro do Supremo Tribunal Federal, que de forma monocrática impede que o presidente da República, eleito por 50 milhões de votos, possa nomear um diretor da Polícia Federal, um ministro. Quer dizer, tem alguma coisa errada nisso. Mas a Constituição permite, a lei permite. Sabe por quê? Naquele momento, quando o Constituinte elaborou a Constituição, ninguém poderia imaginar que chegaríamos a esse ponto que chegamos, a esse tipo de roubo tão deslavado, né? Então, lá ninguém pensava, mas agora é o momento de pensar. Porque a praxe é muito perigosa, que um ministro afaste um governador, e um governador, para não dizer, porque é um governador fraco, não, um governador de um estado muito importante. Então, esse é um debate jurídico e técnico. Na quarta-feira, o plenário do STJ vai analisar, né, se o Benedito Gonçalves tinha ou não razão em afastar o governador Wilson Witzel, e depois o Supremo. Mas para o ministro Benedito tomar essa decisão, é porque ele disse, aí tem coisa, e tinha muita coisa. Eu vou te explicar aqui como é que foi esse processo. O ministro Wagner Rosário montou um sistema de inteligência artificial que rastreia em tempo real a corrupção no Brasil. E esse sistema, essa inteligência que inclusive aprende com falcatruas novas, ele vê ali empresas que se repetem em disputas em vários estados, né? As que disputam e as que ganham. A comparação de cada estado, de cada compra. Empresas que vendem e que não têm tradição de vender. Então, uma empresa que importa vinhos vender equipamentos hospitalares, isso já é um alarme. Por outro lado, endereços esquisitos ou inexistentes, outro alarme. Uma venda superior à capacidade econômica da empresa, né? Razão social, outro alarme. Uma demanda, uma compra superior à demanda do município ou do estado. Então, isso aí já entregou à Controladoria Geral um pacote repassado aos policiais e Ministério Público. É por isso que os ladrões de agora estão sendo presos ou afastados antes de gastarem o dinheiro. Antes, não deu tempo de gastar o dinheiro e nem de apagar provas. Esta é a situação do Rio de Janeiro. Então, o que vai acontecer aí? O plenário do STJ deve validar a decisão do ministro Benedito e discutir, entrar no mérito ali e definir uma jurisprudência se um ministro de forma monocrática pode afastar um presidente da República, pode afastar um governador, se um ministro monocrático, até onde vai esse poder monocrático de um ministro, de um colegiado tratado na Constituição como um colegiado. Então, é um debate importante e que eu gostaria